bom dia. Tá no ar o Morning Call desta terça-feira, dia 4, com os mercados lá fora em alta e investidores de olho nos riscos de descontrole de gastos públicos por aqui. Começando pelo exterior, índices nos Estados Unidos renovaram as suas máximas ontem. Investidores esperam a ata do Banco Central americano sobre decisão de juros, que vai sair nesta quarta-feira. Mas ontem o PMI industrial, o índice de atividade da indústria lá nos Estados Unidos, veio abaixo do esperado. Esse dado indica que a economia americana não está tão forte e pode levar o Fed a uma postura mais suave na retirada de estímulos e na alta de juros, e esse movimento é positivo para a Bolsa, por isso os índices subiram. Os bons resultados de empresas de tecnologia também ajudaram a impulsionar as bolsas lá nos Estados Unidos, mas o grande destaque foram as ações da Apple, que subiram 2,5%, e com isso a Apple se tornou a primeira empresa a atingir a marca de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Mas, por outro lado, a variante Omicron segue no radar dos investidores. O mundo bateu recordes de casos diários ao registrar 2.400.000 infecções. Só ontem os Estados Unidos registraram mais de 1 milhão de casos de Covid. Mas apesar das restrições e da explosão de casos, bolsas seguem subindo porque o número de mortes tem caído, indicando que a pandemia pode estar entrando em uma fase menos letal. O mercado fica de olho também na relação entre China e Estados Unidos. Os chineses não cumpriram metas de um acordo comercial feito com os americanos em 2020, mas ainda assim analistas acham que Joe Biden, presidente americano, não deve escalar as tensões. Bolsas na Ásia fecharam mistas e na Europa os índices sobem, seguindo o otimismo em Nova York. Vindo aqui para o nosso mercado doméstico, no Brasil, o Ibovespa ontem descolou das bolsas lá fora e o que pesou para o índice foi a alta na curva de juros. Isso depois que o mercado aumentou a previsão para a inflação de 2023 no Boletim Focus, que subiu para 3,41%, e depois das falas do líder do governo na Câmara. Ricardo Barros criticou o teto de gastos, dizendo que o governo tem um excesso de arrecadação e defendeu mais gastos, por exemplo, com reajustes de servidores. Inclusive, falando sobre os servidores do orçamento e do Banco Central decidiram ontem aderir à paralisação do dia 18 de janeiro e articulam também a entrega de cargos de chefia para pressionar o governo por reajustes de salários. A adesão de novas categorias ao movimento do funcionalismo federal reforça o clima de incerteza e de pressão sobre os gastos públicos e tem pesado sobre a nossa bolsa. Investidores também monitoram por aqui o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O governo acabou de divulgar um boletim dizendo que o quadro de obstrução intestinal do presidente se desfez e, com isso, não há necessidade de cirurgia, mas ainda não há previsão de alta. Vamos ver então aqui os nossos índices. O Ibovespa Futuro sobe 0,49% depois da queda de ontem, acompanha o otimismo lá fora. O dólar sobe 0,29% e o S&P, representando a bolsa americana, sobe 0,25%, o S&P Futuro. Vamos ver também nossa agenda do dia. Por aqui a gente tem uma agenda vazia de indicadores, mas lá fora tem reunião do OPEP+, dos países produtores de petróleo, que vão decidir sobre produção futura de petróleo. E nos Estados Unidos tem ainda PMI industrial do ISM, dados de emprego e mais dados também sobre estoques de petróleo. E este foi mais um Morning Call. Até já!